Boa noite, Brasil. Boa noite, Europa. Estamos aqui neste domingo à noite no aulão gratuito da Tia Gi, porque eu sei que vocês gostam desses aulões gratuitos. Este aulão do mês de outubro, mês do Halloween, acabei de fazer minha decoração, acabei de fazer uma parte dela, né? E já vim aqui dar esse aulão para vocês, com certeza. E o tema de hoje é como eu faço para identificar os desperdícios no meu orçamento, aquele monte de dinheiro que vai embora, aqueles gastos fantasmas que eu nem percebo, quando eu vejo no fim do mês não sobrou dinheiro. Como assim? Eu não sei nem onde gastei. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, como a gente identifica esses ladrões invisíveis de dinheiro. E como primeira coisa que eu sempre falo, independente de você estar com dívida, você estar sem dívidas, independente da situação, se sobra dinheiro ou não, o mais importante, o ponto primordial para a gente ter uma boa saúde financeira é os números, conhecer os próprios números. Ou seja, você saber quanto você ganha e principalmente quanto você gasta. Tem muita gente que sabe quanto ganha, mas não tem ideia de quanto gasta. Então, gente, ponto primordial, você conhecer os seus números. E como que eu faço para conhecer os meus números? Primeiro, você tem que ter controle, né, de tudo que entra e principalmente tudo que sai, tá? E como que eu faço isso? Existem várias formas. Você pode ter um app, você pode fazer uma planilha, você pode escrever num caderno. Eu trouxe um modelo aqui que eu uso na mentoria, na minha escalada financeira, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu tenho por categoria de gastos, tudo especificado por categoria, por exemplo, casa, aluguel, seguro residencial, IPTU, todos os gastos dentro dessa categoria. Depois eu tenho transporte, então tenho a parcela do carro, se eu tiver parcela, seguro, combustível, pedágio, enfim, alimentação, supermercado, padaria, restaurante, feira, sacolão, filhos, então mensalidade escolar, idiomas, escola de idiomas, os lanches, festinhas, presentes que eu compro para ele ou para os amiguinhos. Então, em todo o orçamento você tem as categorias e o que tem dentro dessa categoria, tá vendo bem especificado, porque é assim que a gente vai saber realmente em qual desses itens aqui o nosso dinheiro, quanto de dinheiro está indo por mês, tá? Então, o importante é ser bem especificado. O que eu faço para preencher isso, né? Então, primeiro você tem que ter acesso a tudo que você gastou de alguma forma. Então, por exemplo, você vai na fatura do seu cartão de crédito, lá está discriminado por compra, né? Você vai no seu extrato da conta corrente, você vai pegar tudo, todos os lançamentos do extrato, tudo que é débito em conta. Você vai pegar também, comprei muita coisa no dinheiro, pega a notinha, sabe? Tem gente que gosta de colocar as notinhas na bolsa, depois chega em casa e coloca no saquinho. E tem gente que fotografa as notinhas na hora, né? E manda para o grupo no WhatsApp para si mesmo, para não precisar ficar juntando todas as notinhas. E realmente pegar e fotografar é mais rápido, né? Até porque quando você pega a notinha, pode ser que se misture com outros papéis na sua bolsa e você perca. Então, esse hábito de fotografar a notinha rápido, ele é seguro, desde que você lembre de fotografar todas as vezes, né? Você ter acesso a todos os gastos, tá bom? Isso é de suma importância, senão vai dar buraco no seu orçamento. Como eu recebo muita gente fala, olha, quando eu faço o controle, dá um tanto, quando eu vou ver, e sobra por mês, quando eu vou ver na realidade, está faltando. Por quê? Porque está deixando de anotar gastos. Então é importante você arrumar hábito, tá? De anotar tudo. O que eu faço? Eu geralmente passo tudo no cartão. Tudo. Então, é só puxar minhas faturas, estão todos os gastos. Quando eu pego alguma coisa em dinheiro, raramente eu tiro foto da notinha. Eu sei que tem muita gente que trabalha recebendo dinheiro e usa muito dinheiro vivo, então fica a dica do WhatsApp nesse caso, tá bom? Ou tipo a notinha na bolsa. Dica, né? Tem muita gente que fala assim, ai, eu cheguei no fim do mês e eu não lembro o que é essa descrição, por exemplo, principalmente coisa de fatura de cartão, porque vem às vezes o nome do estabelecimento, a pessoa não faz ideia do que seja, com certeza, com um mês, depois de um mês você não vai lembrar. Então, o que eu falo sempre, faça isso semanalmente. Então, a cada uma semana, você puxa os valores daquela semana e coloca no teu controle, tá? Aí, na outra semana, você puxa os valores e soma com o que você tinha da semana anterior.
e aí no fim de 4 semanas, vamos dizer assim, você tem as 4 semanas somadas e o total do mês. Fica mais fácil de fazer uma vez por semana por conta da gente lembrar, porque a gente consegue lembrar facilmente aonde a gente foi, quando a descrição, por exemplo, o extrato na fatura, ela não é muito sugestiva. Fechamos o nosso controle no mês? Fechamos no mês. Agora sim a gente tem todos os nossos gastos anotados. Em vez de fazer aqui, porque é muito pequenininho, eu fiz aqui na lousa, eu peguei a categoria casa e coloquei alguns itens para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Então, são só números exemplo aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, imagina que de aluguel ou financiamento do meu imóvel, eu gaste R$ 3.500 por mês. De energia elétrica, R$ 250. De água, R$ 180. De celular, R$ 100. De internet, 120 e faxineira, R$ 800 por mês, tá? Imagine que nesse agrupamento casa, eu tenho esse gasto mensal. Eu fiz aqui na HP, meu gasto com a minha casa, né, com a categoria casa, no mês de setembro, foi de R$ 4.950, tá? Estamos falando de reais, mas serve euro, enfim, tá? Serve para qualquer moeda esse controle. Vou tentar achar uma caneta boa aqui, mas vamos lá, setembro 23, preciso comprar caneta nova. Então vamos lá, em setembro, como ficou o meu orçamento na categoria alimentação? Lembra discriminado por subcategoria? Supermercado, eu gastei R$ 2.200 supermercado. Na padaria, cafezinho de padaria, aquele pãozinho, R$ 800. Pedidos no aplicativo, iFood, 650. Restaurante, sair para comer no restaurante na hora do almoço, enfim. Fui ao restaurante comer, com a minha família ou sozinho, R$ 1.200. Feira, quanto que eu gastei na feira? R$ 600. Isso deu um total, fiz aqui, de R$ 5.450 no mês de setembro para alimentação. Esse exemplo aqui vocês viram, né? Na categoria casa, a pessoa teve uma despesa de R$ 4.950 no mês de setembro e na categoria alimentação, R$ 5.450. Zélia, eu vi que você não anotou as receitas, você só está falando de despesas. Sim, porque a gente está falando nessa aula de caçar desperdícios. Desperdícios estão onde? Nas despesas. Mas para você anotar as receitas, segue o mesmo raciocínio, tá? É claro que mesmo só anotando os gastos, a gente já consegue perceber de cara onde estão os desperdícios. Quando a gente realmente pega tudo que a gente gasta em tais categorias, vou dar um exemplo aqui que acontece bastante. Padaria. Aqui no nosso exemplo, R$ 800 de padaria. A pessoa, quando ela anota aquilo, ela realmente se depara com o gasto, ela fala assim, nossa, eu não imaginava que eu estava gastando isso de padaria, sabe? Então, já é um alerta de desperdício, pode estar aqui. Ou outra coisa, por exemplo, pedido no aplicativo 650, e a pessoa vê, meu Deus, só anotando, gastou 800 mais 650, só de comida, só de pãozinho, cafezinho, em aplicativo que eu nem precisava pedir, foi porque eu estava, sei lá, de bode, não queria cozinhar, poderia ter cozinhado. Então aqui, só de anotar, a pessoa já começa a falar assim, opa, olha onde estão os desperdícios. Mas não é só isso. Lembra que eu sempre falo para vocês, não adianta só anotar receita e despesa. O que eu ensinei para vocês aqui foi anotar apenas os números. Uma forma estruturada, né, de você quebrar o teu orçamento por categorias, essas subcategorias. Então isso é anotar. Mas agora a gente vai usar esses números para analisar, que aqui que é o pulo do gato. Para analisar o orçamento, estabelecer tetos por categoria no nosso orçamento para conseguir controlar bem as nossas finanças, para analisar se esses tetos estão realistas ou não. Eu uso uma coisa que se chama análise César, tá? Eu uso para fazer tudo isso. Só que hoje, como a gente está falando de caçar desperdício, eu vou usar uma parte da análise César, não ela inteira. Os meus alunos, a mentoria, eu uso ela inteira, né, para a gente fazer tudo isso, mas aqui eu vou mostrar para vocês uma parte do uso da César. Hoje a gente vai usar 3 letras da César. Cada letra quer dizer uma coisa, quer dizer uma ação no orçamento, tá? Mas a gente vai usar o C, o E e o R. O que é o C? É de continuar. O que é o E? Eliminar. E o que é o R? Reduzir.
tá? O que é o S e o que é o A? Isso na mentoria, tá? Mas são atitudes, são ações um pouco mais avançadas para análise de orçamento, tá? Mas por enquanto, nessa primeira análise, a gente usa essas 3 ações. Como, né, que eu aplico a análise César, na verdade, o E, o R e o C na prática. Vamos lá. Gente, isso é item a item, subcategoria por subcategoria, tá? Todos os itens de orçamento você vai passar e você vai se questionar o seguinte. Supermercado, R$2.200, tá? Eu consigo reduzir esse supermercado? Não, porque os preços estão muito caros. Acho que não dá realmente para reduzir. Eu consigo eliminar o supermercado? Não, não dá para eliminar o supermercado. Né? Não tem sentido você parar de comprar coisas no supermercado e começar a pedir coisas por aplicativo. Então, você não consegue eliminar do seu orçamento. Eu quero continuar com esse valor? Eu quero continuar. Não consigo reduzir, mesmo que eu faça compras, pegue promoções, eu já faço isso, eu não consigo reduzir. Então, tá bom. Então, você vai usar o C, de continuar. Então, ele vai continuar R$2.200, certo? O valor que era. Padaria, próximo item, você faz as mesmas perguntas, sempre o C, o E, o R. Eu consigo, primeiro, reduzir? Padaria, eu acho que eu consigo deixar de comer todo dia na padaria. Eu consigo eliminar? Não consigo eliminar, porque para mim eu preciso comer na padaria, porque para mim todo sábado eu faço questão. É que eu ando comendo todo dia, mas todo sábado eu faço questão. Eu vou continuar com a padaria de R$800? Não tem sentido. Tá faltando um dinheiro, eu não tô conseguindo investir e tô gastando 800, por exemplo, reais de padaria, não tem sentido. Então o que a gente vai fazer aqui? Eliminar ou reduzir? Eu acho que como eu valorizo muito o cafezinho do fim de semana, eu vou reduzir. Próximo item, a feira. Vamos lá. R$600. Dá para você reduzir? Não, a feira realmente eu como muita fruta, eu gosto de ter uma alimentação saudável, não dá para comprar num lugar mais barato, porque eu já compro em lugares baratos, então acho que não dá. Dá para eliminar? Não dá. Vai continuar, então, com R$600 a feira? Vou continuar, não consigo eliminar nada aqui. Então, ela continua R$600. Se a gente somar isso aqui, vamos ver quanto deu agora? Então, já puxei aqui no HP. O gasto que eu vou ter, se eu obedecer isso que eu falei, vai ser de 3.750 na categoria alimentação. Quanto era antes? 5.450. Baixou para 3.750. Isso aqui é uma diferença de R$1.700. Então, se eu me comprometer e obedecer isso que eu estipulei aqui na análise César, eu vou ter eliminado do meu orçamento R$1.700 de desperdício, tá? Então, R$1.700. Só em uma categoria que a gente está falando de alimentação. Você vai fazer isso para o teu orçamento inteiro, então para toda categoria e as subcategorias dentro dela. Agora imagina você fazer isso para casa, para transporte, para alimentação, a gente fez um exemplo, mas para gastos com filhos, lazer. Aqui que você pega streaming, tá vendo? Aquelas assinaturas de coisas que você nem usa. Saúde, gastos pessoais. Olha, gente, tudo. Pet, tarifa bancária, tudo, tá? Uma coisa que eu acho legal colocar aqui é que também quando você fizer seu orçamento, coloca em relação à tarifa bancária, juros que você paga, parcela de empréstimo, tudo. Até para você ver se você está pagando tarifa que você não precisa pagar, tá bom? E você vai passar em todos com as 3 perguntas. Consigo reduzir? Consigo eliminar ou devo continuar? Uau, eu nem imaginava que eu conseguia. Primeiro que eu estava gastando tudo isso, que eu conseguia fazer sobrar tudo isso, né? Esse dinheiro que sobra, você faz o quê? Você faz a sua reserva de emergência, você investe. E quando você tem dinheiro sobrando, o que acontece? Você não se endivida, né? Porque você tem dinheiro. Numa emergência, você tem dinheiro. Você só compra de acordo com as suas possibilidades. Se você tem dinheiro sobrando, quer dizer que você está no degrau abaixo, né? Isso é bom, isso que é a forma que vai fazer você realmente construir coisas, né, em relação a metas financeiras na sua vida. Por que muitas pessoas se endividam? Porque elas vivem um padrão acima do que elas podem.
né? E por que que elas vivem esse padrão acima, um degrau acima? Porque elas não conhecem os números, os seus próprios números, elas não conhecem o próprio orçamento, elas não conhecem isso aqui. Elas não sabem que o quanto elas estão gastando em cada categoria, o quanto elas estão desperdiçando dinheiro, elas muitas vezes não têm controle nenhum. E a partir do momento que você tem o teu controle, você fala assim, nossa, eu estou gastando isso, deixa eu fazer isso e reduzir para isso aqui cabe, você começa a se organizar e você não entra mais naquele desequilíbrio financeiro de pegar crédito porque não está faltando, a fatura te deu um choque além do que você imaginava, porque você conhece os seus números. Por isso que eu falo, é muito importante você conhecer os seus números, isso é primordial para a saúde financeira da gente.